Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto ao Senhor estudando, como sempre, a palavra do Senhor, a revelação de Deus. E nós temos no Salmo 119, versículo 53, a gente tem o texto bíblico. O escritor então diz o seguinte: grande indignação apoderou-se de mim. Veja a presença do homem, né, do ímpeto humano, e achando que isso é um grande elogio a Deus, né? Grande indignação apoderou-se de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Percebeu como é o nosso espírito? Como se o salmista entendesse que ele era o suprassumo, tinha toda a autoridade pela maneira dele, pelo amor dele para com Deus, para com a lei de Deus. Então, veja a presença humana enganada, não conhecendo realmente Deus e achando que Deus vai ter prazer numa palavra dessa. Eu tive indignação, Senhor, por aquelas pessoas que abandonam a tua lei, né? Isso é muito próprio da gente. A gente até acha que Deus deve nos abençoar mais do que aos outros, porque nós somos muito dedicados, muito interessados na obra do Senhor, no reino de Deus. Então somos tentados humanamente, né, a achar que somos mais dignos do que os outros. Então não estamos longe dessa palavra do salmista, né? Mas a paráfrase terapêutica, ela diz o seguinte: somos bem-aventurados, os salvos, né? Somos bem-aventurados porque o Espírito de Deus que habita em nós e nos guia pela graça do Senhor, pela obra do Espírito, não é? Atendendo à graça em relação a cada um de nós, nos tem feito imitar Jesus cada vez mais, amando e tendo paciência com todos, que sem a ajuda do Espírito, né, já que eles não passaram pelo novo nascimento, não têm essa ajuda, eles não abriram o coração para essa ajuda do Espírito, não conseguem guardar a lei amorosa do Senhor para com todas as pessoas. Então, somos bem-aventurados porque cada vez mais parecendo com Jesus, nós não ficamos como o salmista, não é? Indignados, mas a gente vai ter amor, paciência, respeito, tolerância para com as pessoas que não conseguem guardar, atender, não conseguem se desenvolver, digamos assim, pela lei do Senhor. Até nós mesmos não conseguimos isso, a não ser com essa ajuda que o Espírito Santo opera na vida da gente, tá bom? Então, aquilo que o salmista sentia não era da inspiração de Deus, era da inspiração do coração do homem. Viu a diferença? A revelação é o amor, a letra, né, que os homens usaram para colocar no texto bíblico. Essa letra muitas vezes é do coração do homem e não do coração de Deus. Deus jamais, né, inspiraria isso. Grande indignação, Senhor, né, por aquelas pessoas que abandonam a tua lei, abandonam a tua vontade, tá bom? Então, nosso culto é exatamente esse: buscar não a letra, não a letra que muitas vezes está marcada pela presença do homem, do coração do homem, mas buscar entender o espírito da letra, a revelação de Deus, né, para o que Deus realmente sempre esteve buscando nos ensinar.
Aí tem aqui, o que é que ele faz para nos ter perto dele? Então são duas palavras. Primeiro, ele nos tolera, tá bom? O que faltou no salmista em cima, tolerância. E segundo, ele nos respeita. Ele nos tolera e nos respeita. Respeita a nossa individualidade. Aí eu tenho dito sempre, Deus não obriga ninguém a nada, tá? Você pode passar 200 anos orando, 200 anos fazendo jejum, Deus não vai lhe atender se for para obrigar alguém a alguma coisa. Ele não obriga. Não obriga. Porque ele respeita a individualidade das pessoas. As pessoas têm o direito de serem respeitadas, quererem ficar com Deus ou não, quererem obedecer a Deus ou não. Ele respeita. E ainda assim, né, para os que desrespeitam, ele continua amando, ele continua dando o melhor que ele pode, não é? Dentro dessa circunstância, ele dá para esse indivíduo também. A mesma coisa que ele pode dar a mim e a você, que nos consideramos, pela ajuda do Espírito, obedientes à vontade de Deus, ele também vai dar a mesma coisa, o mesmo amor, a mesma atenção para aquelas pessoas que não, sem a ajuda do Espírito, não conseguem ser obedientes, não é, à vontade dele. Falando sobre o culto a Deus, exemplos de grandes cultos a Deus, tá? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Irmã Ivete, bom dia. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Então, é um exemplo de verdadeiro culto a Deus, né? É ser pacífico. Talvez o pacífico seja assim meio, né, complicado para se compreender. Ser um pacifista e um pacificador. Pacificador e pacifista talvez se assemelhem muito. Mas ser uma pessoa pode ser pacífica mesmo. A Bíblia chega a dizer que bem-aventurados são os mansos, então os pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos e os pacificadores, né? Não é somente aqueles que são tranquilos, harmônicos, aqueles que mesmo nas tempestades piores ou diante das aflições, não é? Ele continua confiante, ele continua tranquilo, mas também aquele que vai em busca de promover a paz, promover a harmonia onde ele está ou não, mas ele vai em busca disso, porque se ele está bem, ele quer ver todo mundo bem, porque faz parte, é uma consequência natural. Quando eu estou bem, eu quero todo mundo bem. Quando eu não estou bem, aí me incomoda os outros estarem bem, né? Aí isso me incomoda. Então isso é uma demonstração de que eu não estou bem. Porque quando você está bem, pode vir chuva de canivete, você vai enfrentar de maneira bem. Mas se você não está bem, você, né, pode estar chovendo abraços, coisas boas, né? Ainda assim, a pessoa vai querer não o bem do outro. Então, o que é ser pacífico e ser pacificador? É ser luz, não é? É ser luz do mundo e ser sal da terra. Essa é uma das marcas do pacificador e do pacifista, né? Do pacífico, é justamente ser sal e luz. Porque uma coisa vai gerar a outra, né? Você ser sal vai gerar você ser um pacificador. Você ser um pacificador vai, né, demonstrar, vai testemunhar o fato de que você é um sal. Fazer isso vale mais, né? Nós temos feito algumas comparações para que as pessoas compreendam um pouco melhor. Então, aquele culto que a gente faz, o culto elogiando Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, chovendo molhado, falar o óbvio, né? Então a gente acha que, como a gente gosta de elogio, então Deus também gosta. Como a gente às vezes gosta de ser bajulado, então vamos bajular Deus porque Ele também gosta. A gente tem essa ideia. Mas na verdade o que Deus quer não é exatamente isso. A melhor maneira de
de agradar, de elogiar, de demonstrar carinho com Deus, não é ficar lá repetindo aquelas coisas que a gente faz. A melhor maneira é sermos bênção para o mundo, para as pessoas que Deus ama. Ser sal e luz para as pessoas que Deus ama. Tá? Então, nesse sentido é que a gente está lembrando. Então, quando eu estou no culto elogio, aquilo vale, né? Aquilo é importante. Mas quando eu estou sendo sal e luz no meu dia a dia, nas minhas convivências, quando eu estou sendo pacífico e pacificador, aí só em ser um pouquinho já vale 1000, né? 1000 daqueles cultos elogios que a gente pode fazer. Tá? Não esqueça disso. Muito bem, vamos aqui para o texto bíblico. O texto bíblico, estamos em João, né? João capítulo 1. Estamos ainda na introdução do capítulo. João evangelista, né? O discípulo de Jesus, está falando sobre Jesus como luz do mundo e falando sobre João, o Batista, que reconheceu Jesus como sendo o Cordeiro, né? O Salvador do mundo. Então estamos no versículo 17 e 18, fechando essa introdução. Ele diz assim, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A lei aí não é a ordem, a determinação, não é essa a ideia. No Antigo, ali naquele momento, né, de Jesus, as pessoas chamavam de lei todo o Antigo Testamento. Eles chamavam ou de lei, ou chamavam de lei e os profetas. Por que lei e os profetas? Porque havia os livros de Moisés e havia os livros que eles chamavam livros dos profetas. Livro dos profetas incluía os livros históricos, os livros dos profetas maiores, dos menores, e haviam casos também que eles diziam que o Antigo Testamento era a lei, os profetas e os poéticos não, tem um outro termo que eles usam, lei, os profetas e tem um outro termo, né? Mas seriam os livros poéticos, tá? Esses poéticos também eram considerados no Antigo Testamento e eles lembravam. Mas quando falava lei, já estava falando de todos aqueles livros do Antigo Testamento, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Aí, ou seja, a partir de Moisés, tá? E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quer dizer, veio a lei, né? Mas, na verdade, Jesus é que vai dar o ponto final, o ponto maior, o ponto mais importante sobre tudo aquilo que foi dito antes. Como é que eu faço para entender o Antigo Testamento? Através dos olhos de Jesus, através da mentalidade, da coerência com Jesus. Como é que eu faço para entender o que é de Deus e o que não é de Deus no Antigo Testamento? Pelos olhos de Jesus, pela coerência com Jesus. Tá? Então, sempre isso. Jesus é que me vai dizer se aquilo que está sendo dito ou aquilo que está sendo ensinado no Antigo Testamento é de Deus ou é do homem que não entendeu bem o que Deus havia revelado. Muitas vezes isso vai acontecer. Também isso serve para o Novo Testamento. Todos os textos no Novo Testamento também devem ser interpretados de acordo com a coerência com Jesus. Então, Paulo, né? Paulo é o grande instrumento que Deus usou para escrever o Novo Testamento. Paulo também teve problemas, teve defeitos. Ele não compreendeu tudo. Ele foi muitas vezes levado pelo seu próprio entendimento, né? Então, toda vez que Paulo ensina, orienta alguma coisa que Jesus não falou, não ensinou ou ensinou diferente, então você diz assim, olha, Paulo, isso aí é você que pensa, mas eu prefiro ficar com Jesus. Pronto. Então eu vou medir Paulo por Jesus. Foi por isso que lá em Atos, capítulo 17, a Bíblia diz que os cristãos lá em Bereia, né, foram mais nobres do que os cristãos em Tessalônica. Porque os bereanos, eles
ouviram Paulo, gostaram do que Paulo escreveu, do que Paulo disse, mas eles foram consultar nas Escrituras, né, se aquilo era realmente do jeito que Paulo estava falando. Então, nós fazemos a mesma coisa. A nossa Escritura é Jesus. Então, toda vez, tudo que Paulo falou, eu devo consultar a Jesus se ele falaria a mesma coisa, se ele orientaria aquela mesma coisa que Paulo fez. Tá bom? No versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais. Mas a Bíblia diz que Moisés, né, falava face a face com o Senhor. Ali é uma maneira de explicar, uma maneira de falar as coisas. Não quer dizer que ele viu. Inclusive o próprio Moisés registra que ele pediu: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí Deus disse para ele: não, se você ver, você morre. Né? Claro que tudo aí tem muito da linguagem, tem muito, né, das crenças da época. Deus não é tão assustador assim. Deus é Deus, e não tem nada, não é, fora do comum, não. Deus é Deus. Mas na linguagem da época era impossível. Mas na verdade ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Né? Deus é espírito. Deus não é carne e osso. Não é? Deus não é matéria. Então, como que os olhos vão ver, né, o espírito? Não vê. Os olhos não vê o vento, que é matéria. Não vê, e é matéria o vento, né? Ainda assim, os olhos não veem, tá bom? Então, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, ou seja, que é o próprio Pai. Quando fala no seio do Pai, quer dizer, ele é o Pai e ele concorda com o Pai, tá? Esse o deu a conhecer. Então, ninguém jamais viu a Deus, mas vendo Jesus, estando com Jesus, então ele está colocando que nós, ou aqueles que estiveram com Jesus, viram a Deus, porque ele era Deus, e conviveram com Deus, tá bom? Então aqui a gente é fechado no versículo 18, essa introdução do capítulo 1 do livro de João. Vamos aqui para incômodos, o que deveria nos incomodar. Deveria, não nos incomoda. A gente dorme tranquilo, como se nada tivesse acontecido, né? Nós criamos as circunstâncias, nós criamos as dificuldades, depois vamos dormir, como se nada tivesse acontecido. Nós cometemos os crimes. Crime espiritual, crime religioso, crime social. Enfim, a gente cria o crime e usando o nome de Deus. E depois a gente vai dormir tranquilo como se nada tivesse acontecido. Às vezes, de vez em quando, ele diz: eu me arrependo. E vai dormir de novo tranquilo. Isso não é arrependimento. Né? Arrependimento é outra conversa. Arrependimento é voltar para consertar. Né? Não é pisar, depois de me arrependi e continuar. Mesmo que não esteja pisando, mas continuar. Não. É voltar para ressarcir, é voltar para consertar aquilo que foi feito. Tá? Isso é arrependimento. Então, deveria nos incomodar. Eu já tenho conversado aqui já alguns temas, mas tem um aqui que agora chegou o momento da gente falar. Deveríamos estar incomodados, né? E não nos incomoda. A gente acha até engraçado, né? A rejeição, por exemplo, a rejeição que, digamos, a gente vê aí pela televisão todo dia, né, da América, está exercendo sobre os povos vizinhos. Isso deveria nos incomodar. Entende? Isso deveria nos deixar... não é como o salmista, né? Eu fico irritado, quando não me lembro mais o termo que ele usou, eu fico irritado, Senhor. Não é isso. Não é isso o sentido. Mas é de estar incomodado. Era para estarmos tomando posição. Não é para brigar, mas pelo menos para que todo mundo saiba a nossa posição. Mas a gente acha interessante, a gente acha que é assim mesmo. As coisas são assim. Agora, recentemente, tivemos uma reportagem de uma moça
que, né, forçando a barra para poder entrar lá para aquele mundaréu lá, morreu no deserto. Veja só, morreu no deserto, sozinha. A gente escuta uma reportagem daquela e acha que é assim mesmo. É normal. Isso deveria nos incomodar. Há muitos motivos para estarmos incomodados, né? Primeiro, vamos ver se eu me lembro de algumas coisas. Primeiro, precisávamos estar incomodados com aquela propaganda capitalista que eles colocam. Outro dia estavam colocando que como é que pode, né? Aquele monte de gente lá no Afeganistão fazendo. Teve gente que se agarrou ao avião para viajar e despencou lá de cima. O que é aquilo? Propaganda. Entendeu? É propaganda dizendo assim, em tudo que eles falam, que eles ensinam, que eles colocam no mundo, é assim, olha, vocês são Zé Ninguém, nós vivemos bem, né? É uma propaganda enorme. Eles esquecem de falar da imensa quantidade de gente na miséria lá, morando na rua. Na rua, naquelas cabaninhas, morando na rua. Eles não falam disso, mas eles falam o tempo todo que eles estão por cima da situação, que tudo é muito bom. Isso é propaganda, e essa propaganda é quem atrai esse monte de gente. Então, as pessoas... tem muita gente que diz assim, por que vão para lá, fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro? E fazem mesmo, mas não são capazes de fazer a mesma coisa aqui. Entendeu? Então, tudo é propaganda e as pessoas são levadas por essa propaganda, é levado por essa fantasia que eles criam nos filmes que eles produzem. Ali tem dinheiro do Estado para justamente divulgar essa propaganda, porque faz bem a eles, enriquece eles, fica todo mundo ansioso por isso. Ninguém pode ir lá, mas os produtos de lá todo mundo gosta de comprar. Então, tudo é propaganda. Deveríamos estar incomodados com isso, porque as pessoas, né? As pessoas ficam impressionadas, querendo aquilo para elas, porque a propaganda funciona assim, o capitalismo funciona assim. Mas não, a gente vai dormir tranquilo. A gente está vendo as pessoas, só vendo aquele monte de gente. Agora mostrou lá uma ponte lá no México, onde as pessoas estão debaixo da ponte, esperando não sei o que, oportunidade para entrar lá. Aquele muro, agora outro motivo para a gente se incomodar. O muro, já viu aquele muro que colocaram lá para ninguém entrar lá? Quer dizer, a riqueza que eles têm é só para eles. Sabe quem foi que nos evangelizou? Sabe quem nos falou do cristianismo? Eles. E o testemunho deles é exatamente o contrário. Jesus ensina uma coisa e eles, não sei por que, como diz alguns ditados, né? Não sei por que cargas d'água, eles resolveram sair por aí evangelizando quando o testemunho deles é péssimo. É péssimo, é um testemunho diabólico. Pergunte ao negro lá o que é que acontece. Até hoje. Então, era para nos incomodar. Não é para a gente brigar, não é para a gente fazer confusão, não, porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente é rebeldia. Não, isso não é cristão. Mas era para a gente estar incomodado. Era para a gente estar dizendo, olhe, nós nos submetemos a esse sistema diabólico de Mamon, nós nos submetemos. Não vamos fazer confusão, não, mas não concordamos. Não concordamos. Não é bíblico, não é cristão. Mas a gente se cala. E muitos de nós vamos lá para aquela fila lá, fazer tudo aquilo. Já é um crime, já não é cristão. Olha, você forçar, ir contra a lei de qualquer país, isso não é cristão, não é bíblico. Mas quantos cristãos estão ali querendo driblar a lei americana? Não é? Quantos querem driblar a lei americana por causa do capitalismo?
porque querem, estão gananciosos pela propaganda que eles fazem, burlam a lei para ir para lá, em nome de Jesus. E eu já presenciei casos de pessoas orando. Irmãos, orem para que Deus abra as portas, e eu, em outras palavras, e eu possa burlar as leis americanas e eu possa entrar lá. O capitalismo faz isso. E a gente faz de conta que não está vendo, e quando a gente vê, a gente não dá importância, não nos incomoda. A gente vai dormir tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Entendeu? Então isso precisava nos incomodar como cristãos. O mundo precisaria entender, saber, não é? Que nós não concordamos com isso, nós temos um posicionamento contra isso, coerente com o ensino bíblico, coerente com a vontade de Deus. Tá? Nós conversamos ontem, né, encerramos ontem a conversa sobre o amor. Né? Não encerramos, mas fechamos os 7 tipos de amor no grego. Né? E eu só queria fazer, para poder fechar, eu só queria relembrar, né, para fazer uma fechadura a esse respeito. Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui esse texto. Muito bem, está aqui. Então, veja aqui os 7 tipos, né? Vamos dar uma revisadazinha nesses 7 tipos de amor. Todos são amor, tá bom? Então vamos dar uma revisadazinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito bem. Há 7 tipos de amor, né, que são reconhecidos no grego. Tá? São reconhecidos no idioma grego. Isso na época de Jesus. Hoje deve estar a mesma coisa ou mais ampliado. Digamos que tenha outros tipos, né, de amor com nomes apropriados a cada um deles. Nós, na nossa língua, nosso idioma, né, isso mostra uma certa pobreza no nosso idioma, uma mesma palavra serve para todos esses tipos de amor que estão aqui. Mas, para eles lá, cada tipo desse tem um nome apropriado. Então, por exemplo, ludus, né, que nós já vimos, tem a ver com aquele amor brincadeira. É aquele amor descomprometido, é aquele amor, né, momentâneo. Ele não é sentimento, né, mas é uma coisa que você sabe que não tem raiz, não vai se aprofundar. É uma coisa rasa, né, uma coisa de momento, digamos assim. Tem a filautia, que é um amor, que é o amor que você tem por você mesmo, tá bom? Claro que ele é incondicional. Você ama qualquer que seja a circunstância. Você se ama. Quando você não se ama é porque você está doente. Tá? Há alguma enfermidade, alguma patologia, né, emocional, mental, e você não está conseguindo, você não tem esse sentimento para com você, qualquer que seja a circunstância. Né? E ele é realmente um sentimento e ele se caracteriza por um egocentrismo. Quando você sai desse egocentrismo e você se torna altruísta, né, voltado para os outros, esse amor também continua. Então, ele pode ser egoísta, mas ele pode ser também altruísta. Tá bom? Mas você continua amando a si. Quando você ama alguém ou alguma coisa mais do que a você mesmo, aí tem alguma coisa errada, existe alguma enfermidade, tá bom? Até quando a gente diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, não é no sentido de que isso seja superior a você, tá? É a ideia de que você deve amar a você e para o seu próprio bem você... Olha, veja só, então é por amor a você. E para o seu próprio bem, amar a Deus. Então, uma coisa não diminui a outra. Não existe nada no amor de Deus que seja prejudicial a você. Se você vai fazer alguma coisa, veja só, nem a você nem a ninguém. Se você vai fazer alguma coisa que é prejudicial, né,
Não estou falando de a outra pessoa gostar ou não gostar. Não estou falando de você gostar ou não gostar. Estou falando de coisa prejudicial. Se você vai ser ou vai fazer alguma coisa que é prejudicial a você e prejudicial a outra pessoa em nome de Deus, então você não é amor a Deus isso. Isso é doença, isso é enfermidade. Deus está sendo usado aí para você exercer a sua enfermidade. Tudo que agrada a Deus, tudo, né? Agora vou mudar um pouquinho. Tudo só agrada a Deus se for bom para você e para o próximo. Entendeu? Então, só para a gente ter uma ideia disso. O filautia, ele é essencial. Fomos criados por Deus para nos amar. Então, esse amor a mim vai me levar, quando eu amo de verdade a mim, vai me levar a amar o próximo, a amar outras pessoas, porque isso me faz bem. E quando eu amo a mim e amo o próximo, eu estarei amando a Deus. E eu saio ganhando com tudo isso. Tá bom? Então o filautia tem isso. O amor eros. O amor eros é um outro polo em relação ao amor epitomia. O amor eros, não é o amor eros, desculpe. Eros é o amor com a atração sexual por outra pessoa. Entendeu? Então Deus criou esse amor que é o amor que eu amo alguém com uma atração sexual por ela. E epitomia é quando eu tenho esse mesmo amor, só que sem essa atração sexual. Tá? Eu amo aquela pessoa, mas eu não tenho, não há presença, né, da atração sexual nisso. O amor filéu é o amor amizade. Desculpa, a gente fica falando amor filéu, amor, não é amor filéu, não. Filéu é o amor amizade, tá? Filéu já é o amor. Eros já é o amor. Filautia, ludus é o amor, tá? Pragma é o amor, tá? Pragma é o nome dado ao amor por uma causa maior. Então você se apega a uma causa para defender, para dizer ao mundo, às pessoas que você concorda com aquela causa. Então isso é o amor pragma. Pode ser por uma causa ruim, errada. Entendeu? Qualquer causa que você agarra-se é uma causa, é o amor, não é o amor pragma, é pragma, que é o amor por uma causa. Estorgue é o amor entre pais e filhos. Estorgue, tá? E agape é o amor incondicional. Esse não é sentimento, tá? Ele não é sentimento. Tanto o amor pragma quanto o amor agape, o amor pragma, ele pode ser sentimento e pode não ser sentimento. Tá? Você decidiu amar uma causa. Tá? Decidiu amar uma causa. Pode não ter paixões por aquilo, mas você decidiu que vai. Então aí não é sentimento. No caso do agape, é um amor também decisão. Você toma a decisão, não é, de amar alguém, né? E aí esse é o amor, esse é o agape, que é o amor incondicional. Tá certo? Vamos aqui para... Eu tenho 5 minutos. Deixa eu ver se dá tempo a gente conversar um pouquinho aqui sobre o que temos no Facebook. Deixa eu copiar aqui, deixa eu colocar nos comentários. Vamos ver aqui no Facebook, tem aqui as opiniões, né, para que as pessoas, as escolhas para que as pessoas possam fazer. Aqui atrás de mim tem Jesus, né, naquele momento da tempestade, Jesus acalmando a tempestade.
Cadê aqui a imagem, a câmera para tirar? Pronto, aqui está Jesus acalmando a tempestade e os discípulos apavorados ali com tudo que estava acontecendo naquele momento. Deixa eu botar aqui atrás o... Deixa eu botar aqui atrás o Facebook. Deixa eu botar aqui também na... Não entrou não, né? Mas vai entrar, espera ainda. Deixa eu botar ele aqui. Facebook. Muito bem, aqui está o Facebook. Vamos seguir. Aqui está o culto de hoje. Aqui está ele, né? Aqui está os comentários. Aqui tem o dia de hoje, né? O mês a gente já sabe, é o mês amarelo, é o mês verde, é o mês vermelho. É o amarelo porque é o mês de atenção ao suicídio. É o mês verde porque é atenção à doação de órgãos. E o mês vermelho porque é atenção à saúde do coração, tá? Hoje é o dia do soldador, da aurora, dos filhos, dia dos filhos, dia do técnico em edificações e do técnico industrial, é o dia do sorvete, é o início da primavera, apesar que começou ontem, né? Isso aí é o Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico, da proclamação ao mundo para a família, isso em São Paulo. Dia Internacional das Línguas de Sinais. O que mais? Dia contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças. Então, hoje é o dia de todos esses comemorativos. E outros mais, provavelmente, que eu não tive acesso, tá? Aqui tem a conversa que tivemos ontem com a Vânia sobre família e divórcio, né? Muito boa a palavra que ela colocou. Aqui temos um vídeo estudo sobre Babilônia do cristianismo joio, tá? É um estudo também que eu recomendo. Aqui tem um estudo sobre igreja, virtudes e defeitos. Aqui tem outro estudo sobre cristianismo e Hitler, né? A cultura apocalíptica na Bíblia e uma chamada para os cultos matutinos com os temas que a gente tem cada dia. Aqui tem um curso de psicanálise, um curso de terapia familiar e aqui um curso de vença a rotina conjugal, tá? São 3 cursos que estão aqui sendo mencionados no Facebook. Aqui tem uma palavra sobre arrependimento, novo nascimento. Diz assim: independente de igreja, independente de religião, independente disso, esqueça esse negócio, mas passe pelo novo nascimento, tá bom? Aquilo que o Espírito faz na sua vida, levando você a reconhecer que é um pecador, assuma aquilo e diga para ele, diga para o Espírito, não é? Do seu jeito, como você achar melhor. Diga para ele que você quer mudar essa situação na sua vida. O resto, ele vai lhe orientar como deve ser orientado para a sua vida relacionado com Jesus Cristo, tá bom? Independente de igreja e de religião. Aqui tem um vídeo, né? Aquele vídeo sobre os artistas, né, na América cantando a respeito da África. Isso já tem alguns anos que isso ocorreu, mas que continua ainda muito presente no cotidiano da humanidade. Tá bom? Uma lição de vida é um vídeo também do PS Caps, né? Muito interessante. Aqui tem um vídeo sobre o coronavírus, né? Feito pela prefeitura de Nanuque.
Aqui fala sobre a igreja como um hospital. E lembrando que não é a igreja que convence, não é, o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas quem convence é o Espírito. A igreja tem perdido muito a oportunidade de ser hospital, porque tem assumido, tem procurado assumir esse papel do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, em vez de atrair as pessoas, afasta, porque ela não tem essa autoridade e ela não tem essa ordem de Deus. Essa é uma ação do Espírito. Mas aí a igreja, ou a liderança da igreja, ou as pessoas das igrejas, entendem que é ela que tem que fazer esse papel e termina não fazendo bem e atrapalhando o desenvolvimento do Evangelho. Aqui tem um filme que eu assisti, né? A História de Vermont Jones. É um filme onde mostra coisas que deveriam incomodar a igreja, né? Isso lá no passado e que serve também para os dias de hoje. Aqui tem um banner sobre o meu quarto ministério, dando um panorama daquilo que, por enquanto, Deus está fazendo e me usando. Aqui tem um convite, uma chamada do Psicalme, né? Nos deixe te ajudar na sua dor e na sua angústia. Então é um convite que é feito aqui. Aqui tem uma chamada também para uma página de maus testemunhos cristãos, né? Aqui no Facebook. Aqui tem tem algo que isso aqui, né? É algo que eu apresentei ontem, né? No culto, chamei atenção para isso. Aqui também tem os 7 tipos de amor. Aqui tem esse material onde estão alguns artigos que eu escrevi, que estão em site de notícias aqui da cidade, e defeitos na igreja local de Cristo, promovidos pelo joio contra si mesmos, contra o trigo e contra o mundo amado de Deus, tá? E aqui o culto de ontem, né? O culto de ontem foi curtido por José Augusto Bastos, foi curtido por Lane Carvalho, por Ivete Espíndola, Marcos Pereira, Cristina Nogueira, Marcos Brandão e por Reginaldo Trajano, tá bom? Então esses nomes, esses queridos, não é, curtiram o culto de ontem. Deixa eu ver se tem algum tema aqui que alguém deve ter indicado para a gente conversar. Não tem. Tá bom. Muito bem. Aqui então a gente fecha e a gente vai aqui para o nosso momento de oração, tá bom? Deixa eu tirar aqui o Facebook. Pronto. A gente vem aqui para o nosso momento de oração. A gente vai agradecer, né, porque Ele está nos fazendo parecidos com Jesus. E pedindo para que o mundo perceba isso e aproveite e seja abençoado, né, com essa mudança que Ele está fazendo na gente. Muito obrigado, Senhor, pelos milagres que Tu tens operado na vida da gente. As mudanças, as transformações, o fato de que estamos cada vez mais parecidos com Jesus. Queremos Te agradecer muito por isto. E pedir, Senhor, que com isto o mundo possa ser um mundo melhor, possa ser um mundo mais abençoado, possa ser um mundo mais, ó Deus, conhecedor de Ti. Pedimos isto, Senhor, e Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa é a oração, né? Eu coloquei lá a oração. Deixa eu ver se eu coloquei. A oração aqui nos comentários. Deixe-me ver. Não coloquei, vou colocar agora. Tá bom? Aqui. Um lembrete para ser mencionado agora é o seguinte: os links 14, 15 e 16 da descrição deste culto, você tem 3 cursos, os 3 cursos que eu mencionei há pouco atrás. No link 3 você tem todos os vídeos, estudos que já temos até agora. E amanhã nós estaremos no culto da manhã, entre outros temas, conversando sobre o que deveria nos incomodar
na vida nacional. O que eu falei foi na vida, né, fora do Brasil. Mas agora, amanhã, a gente vai falar na vida nacional, o que é que deveria nos incomodar como cristãos, né, como seguidores de Jesus. E hoje é quinta-feira, é um ótimo dia para você rever sua vida com seus colegas, tá? Com seus amigos. Se você tem sido luz na vida deles, se você tem sido sal na vida deles, bênção de Deus. E na sua rede social, divulgue uma causa social, não é? Lembra do amor, do pragma, que é um amor por uma causa, né? Então abrace uma causa, né? Divulgue, né, alguma causa social. Isso vai abençoar muitas pessoas e vai despertar muitas pessoas, inclusive você também, tá bom? E que hoje seja um dia maravilhoso, abençoador na sua vida e nas suas relações. A gente vai colocar aqui uma música para finalizar e a gente vai se despedir, tá bom? Que Deus continue abençoando muito e usando muito você para a glória dele, tá bom? Até mais.